Bom dia, minha gente. Um grande abraço a todos vocês. Estou aqui para fazer um comentário sobre a demissão do técnico Guto Ferreira do Sport Clube Bahia. Há pedidos, muita gente mandou mensagem hoje pela manhã e eu resolvi fazer o pronunciamento, da minha opinião, porque o técnico Guto Ferreira não é mais treinador do Sport Clube Bahia, porque ele caiu, porque ele foi demitido. A gente tem comentado, eu tenho falado no dia a dia, nas rádios que eu trabalho, nos meios de comunicação em que eu trabalho, da falta de sincronia do time do Bahia. Eu acho que onde a gente tem que pegar mais é nessa questão. Porque vejamos, o Guto assumiu o Bahia o ano passado no Campeonato Brasileiro da Série B. O Dabove tinha acabado de sair do comando técnico do Bahia, uma péssima contratação naquele momento, não era o treinador a nível do Bahia, ou não sei o que aconteceu, que não deu certo, o trabalho do Dabove no Sport Clube Bahia, e o Guto pegou o Bahia com toda a condição de tirar o Bahia da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu, não teve competência para isso. E me lembro muito bem das palavras do Guto Ferreira, quando o Bahia ficou aqueles 7 jogos sem perder, vocês lembram, né? E o Guto se achava o todo-poderoso. Aliás, Guto, na maioria das vezes da entrevista dele, ele leva tudo muito para ele, quando o fato é positivo. E quando o fato é negativo, ele divide com as pessoas. E ele não conseguiu manter o Bahia na primeira divisão. O Bahia caiu para a segunda divisão. Estranhamente, ele permaneceu no comando do Bahia. E aí vem o ano de 2022, onde o Bahia não se classificou para a semifinal do Campeonato Baiano. O Bahia saiu na primeira fase do Campeonato do Nordeste. Agora há pouco, o Bahia fez uma Copa do Brasil muito ruim, empatou com Azures aqui, empatou com Azures lá, precisou de pênaltis para passar a próxima fase da Copa do Brasil. E nesse próximo jogo contra o Atlético do Paraná, o Bahia perdeu dentro de casa por 2-1 e ainda tem a possibilidade de reverter a situação lá em Curitiba contra o Atlético, vencendo o jogo, levando aos pênaltis ou vencendo por 2 gols de diferença. Então vejam que se você for falar a nível de resultados, por exemplo, o Guto no Bahia venceu 20 vezes e perdeu 17. Gente, isso contando com o Campeonato Baiano, com o Campeonato do Nordeste, que a qualidade técnica é muito inferior ao Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então imaginem que o Guto Ferreira era o técnico do Bahia. Eu digo sempre assim, o Bahia é um time gigante, o Bahia é um time grande. O Bahia não pode ter esse tipo de resultado. O Bahia é um time que tem que estar sempre nas cabeças, e jogando bem. E aí a gente bate de frente, vai de contra o torcedor que diz assim, Dito, eu prefiro jogar mal e ganhar. Não pode, gente. Isso não pode acontecer. Imagine, você vai para o estádio, por exemplo, vai para Fonte Nova, para ver um espetáculo. Eu não estou falando ver show, você vai ver um espetáculo, você vê bons jogadores, você vai ver o seu time sincronizado dentro de campo, taticamente jogando arrumado, com jogadores sem errar, sem falhar, como temos visto no dia a dia, dos jogos do Bahia. Veja os últimos jogos do Bahia no Brasileiro da Série B. O Bahia passou sufoco contra seus adversários, contra Criciúma, contra Ponte Preta. Poxa, então é isso que vocês querem? Aí no final do jogo, o Rildo vai numa linha lateral contra 7 jogadores do adversário, mete a bola na área, Davó vai cabecear no final do jogo, ganha o jogo, depois de ter sofrido o jogo inteiro, passado sufoco com o adversário. E isso não é futebol do Bahia. O torcedor do Bahia não está acostumado com isso. O Bahia agora vende uma derrota para o Novo Horizontino, um time que não tem expressão nenhuma no cenário nacional, um time que está lá atrás na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Poxa, Dito, mas o Bahia se manteve entre os 4 colocados desde que começou a Série B. Mas em outros anos foi assim, gente. O ano passado na Série A, o Bahia chegou a ser líder no início do campeonato e terminou caindo para a Série B. Então o futebol se vê no dia a dia. O futebol ele tem que evoluir, ele não pode ficar estacionado, Então a cada jogo você tem que ter uma certa evolução, e o que a gente via no Bahia era involução. Eu só espero que a partir de agora a diretoria do Bahia, com essa decisão tomada da demissão do técnico Guto Ferreira, não caia na mesmice, porque qual é o nome que está na praça? O nome de Anderson Moreira,
Por que Anderson Moreira? Anderson Moreira trabalhou com Freeland, que hoje é o diretor de futebol do Bahia, no Botafogo ano passado. Aí vocês podem contestar, mas subiu o Botafogo. Gente, o Marco Antônio, por exemplo, foi muito bem no Botafogo ano passado. Esse ano não consegue jogar um bom futebol no Bahia. Então, são situações diferentes. Então, assim, espero que o Bahia pare com isso, traga um treinador, um grande treinador, ou que vá até buscar fora, tá? Ou que tire um treinador de algum time, porque o Bahia é time grande, a gente vê assim, a gente vê um Bahia vencedor. O Bahia tem 2 títulos no cenário nacional. O Bahia está se fazendo pequeno contra times que são realmente pequenos. E o Bahia tem ficado atrás desses times. Precisa mudar. Se a coisa não está dando certo, precisa mudar. Vejam há quantos anos o Bahia perdeu aquele poder de decisão dentro do campo. O Bahia perdeu aquele poder de imposição dentro do campo. Então isso tem que mudar. E a gente espera que mude. E nós, da imprensa, a imprensa séria, né, que queremos o bem do nosso futebol, que não temos compromisso com ninguém, né, nem com nada, a gente tem um compromisso com o bom futebol, com o nosso futebol, a gente quer que o nosso futebol cresça, a gente vai continuar brigando para que esses dirigentes, inclusive muitos deles, que caem de paraquedas no futebol, muitas vezes saem da política ou saem da arquibancada achando que porque torcem, eles merecem ser dirigentes de futebol e não têm competência para isso. Aliás, tem muita gente no futebol, muito científico no futebol, né? Muita gente da academia no futebol que quer entrar no futebol achando que vão dar resultado lá dentro. E no futebol não é assim. Futebol você tem que ter a vivência lá dentro. A cada dia você aprende dezenas de coisas no futebol. Então que o Bahia possa, né, ter sucesso na contratação do próximo treinador e que esse treinador tenha história, né? Como o Bahia tem, de vencedor, para fazer de novo um Bahia grande. Um grande abraço para vocês, né? Sorte e sucesso para cada um de vocês, que Deus abençoe.